Regina exige que seja realizado um teste de DNA em sua filha. Josefina concorda e informa que voltarão a se encontrar dentro de 2 semanas. Tentando compreender o rancor de Josi, Regina questiona, mas Josefina acusa de ser a culpada pelo abandono de Roberto, que deixou tanto ela quanto a filha. Após isso, Josefina se retira. Na empresa, Gonçalo comenta com Honório que o detetive Henrique confirmou que Branca continua presa, mas que investigarão como ela conseguiu fazer a ligação. Honório, no entanto, desabafa, dizendo que parece impossível ter paz. Gonçalo tenta tranquilizá-lo, afirmando que mesmo que Branca telefone todos os dias, não poderá prejudicá-lo. Ainda assim, Honório confessa que a situação não deixa de preocupá-lo. Enquanto isso, Matias e Adriana trabalham juntos quando alguém bate à porta. Adriana autoriza a entrada e César aparece constrangido, dizendo que não queria atrapalhar. Matias, educado, afirma que já haviam terminado e se retira da sala. Adriana, surpresa, pergunta a César o motivo de sua visita. Ele explica que quer saber se ela já refletiu sobre o que existe entre eles, pois não consegue continuar vivendo nessa incerteza. Na mansão Monterrúbio, Constança chega e pergunta a Eulália se Josefina está em casa. Eulália responde que não, mas que Roberta está. Constança diz que só passou para buscar um documento que seu irmão pediu. Ela se dirige ao escritório e começa a procurar algo escrito por Josefina. De volta à empresa, Matias, curioso, ouve a conversa por trás da porta. César pergunta a Adriana se ela tem medo de assumir seus sentimentos por ele por receio de desagradar Honório. A Adriana nega, garantindo que essa não é a razão. César insiste perguntando se eles teriam uma chance caso ele não tivesse se envolvido com Constança. Adriana admite que provavelmente sim. Matias, desapontado, se afasta sem ouvir Adriana confessar que se apaixonou por ele desde que ele voltou ao país. César, confuso, questiona onde ele se encaixa nessa história. Adriana, sincera, explica que ama Matias, mas não consegue negar que César também a atrai. No escritório da mansão, Constança reúne alguns papéis escritos por Josefina e encontra também uma foto. Nesse momento, Roberta surge e a questiona sobre o que está fazendo ali e o que está levando consigo. Na igreja, Regina reza agradecendo a Deus por finalmente saber que sua filha está viva. Ela pede proteção divina para que Josi não faça mal à sua filha e implora a alma de sua mãe falecida que interceda para que Josi cumpra sua promessa. Roberta confronta Constança, dizendo que não é idiota e que sabe que há algum motivo por trás de sua visita. Constança rebate, afirmando que, ao contrário de Roberta, não vive com mentiras prontas, sem se importar em destruir os outros. Roberta, impaciente, exige que Constança mostre o que está levando. Constança declara que é apenas um documento que Gonçalo pediu, acrescentando que se Roberta não quiser acreditar, o problema é dela. Constança se retira, deixando Roberta desconfiada e furiosa. Augusto entra no escritório de Renata. Irritado, exige saber onde ela estava, que não atendeu suas chamadas. Renata, intrigada, questiona o motivo de sua insatisfação. Augusto, tentando disfarçar sua irritação, suaviza o tom e afirma que não houve nada de relevante. Renata explica que estava no banco e por isso não pôde retornar às ligações. Aproveitando o momento, Augusto pergunta se ela já conversou com Gonçalo sobre o pedido de casamento que ele pretende fazer no sábado. Quando Augusto tenta beijá-la, Renata recua, lembrando que estão em ambiente profissional, ressaltando que prefere separar a vida pessoal do trabalho. Renata sugere que se encontrem após o expediente, mas Augusto insiste em buscá-la e comenta que contratará um corretor para apresentar algumas casas. Renata alerta que ele pode não se acostumar à rotina da cidade grande, mas Augusto assegura que seu amor por ela é suficiente para se adaptar onde quer que ela esteja. Ele então se despede e Renata percebe que ele deixou o celular para trás, ficando pensativa. Em sua casa, Constança revela a Jerônimo que teve receio de que Roberta não permitisse que ela levasse tudo o que encontrou. Jerônimo agradece pela ajuda e Constança admite que também está agindo pelo bem de sua própria família. Ela entrega os documentos escritos por Josefina. Demonstrando certa tristeza, Constança comenta que lamenta o fato de Jerônimo e Renata não estarem mais juntos. Ele concorda, mas diz que aprendeu a aceitar o que o destino reserva. Constança pede para ser mantida informada e incentiva Jerônimo a lutar por Renata, ao que ele promete que não desistirá. Renata compartilha com Honório e Matias que foi Jerônimo quem intercedeu junto ao banco para autorizar o empréstimo, destacando que ele o fez por consideração a Matias.
Honório observa que, ao contrário do que acreditavam, Jerônimo é uma pessoa generosa e Renata concorda. Matias, porém, fica desconfiado e pergunta se Jerônimo esclareceu se o dinheiro foi realmente emprestado pelo banco ou se veio dos próprios recursos dele, deixando Renata reflexiva. No povoado, Karina e Matilde procuram o padre para saber se seria possível realizar um casamento duplo. O padre confirma e orienta que os trâmites sejam agilizados. Matilde argumenta que todos sabem que seu irmão é um homem íntegro e que Karina já é viúva. Karina explica que precisa de uma resposta rápida, pois deseja começar a confeccionar seu vestido de noiva. O padre concorda e permite que ela dê início aos preparativos. De volta à empresa, Matias lembra Renata e Honório que é raro um banco mudar suas decisões e questiona se Jerônimo realmente conseguiu influenciar a aprovação do empréstimo. Honório responde que o importante é que o dinheiro foi concedido e enfatiza que Jerônimo se preocupa com a família deles. Matias, porém, acredita que Jerônimo agiu por interesse em Renata ou para provar sua superioridade, esperando que eles fiquem eternamente gratos. Honório discorda, insistindo que Jerônimo agiu de forma altruísta. Matias declara que não quer depender de ninguém, muito menos de Jerônimo, e sai do escritório. Aproveitando o momento, Renata pergunta ao tio se ele concorda com Matias. Honório responde com firmeza que não acredita nisso. Matias recebe uma chamada enigmática. Irritado, questiona como a pessoa teve a ousadia de entrar em contato. Mesmo contrariado, ele concorda em marcar um encontro. Na Cruz do Amor, Ezequiel se aproxima de Medeiros e informa que Augusto o enviou para saber o motivo da urgência. Ele ressalta que se algo der errado, Medeiros terá que arcar com as consequências com sua própria vida. Medeiros revela que o sarmento foi contaminado pela praga. Ezequiel comenta que na Bonita conseguiram controlar a praga com uma fórmula especial. Em pânico, Medeiros suplica que Ezequiel consiga a fórmula, pois caso contrário, Augusto não o perdoará, já que o sarmento tem um valor inestimável. Ao ser questionado sobre a origem do sarmento, Medeiros afirma que não tem essa informação. Ezequiel se recorda de Augusto mencionando que o único sarmento valioso pertencia a Bonita. Renata admite a Adriana que durante o encontro no banco sentiu vontade de beijar Jerônimo. No entanto, ela revela que Matias a deixou com uma dúvida. A Adriana questiona qual seria a importância de saber de onde veio o dinheiro, mas Renata explica que teme que Jerônimo tenha segundas intenções ao ajudar. A Adriana acredita que Jerônimo tomou essa atitude por amor, mas Renata insiste que se ele realmente amasse, não teria causado tanto sofrimento. A Adriana reflete que o amor é cheio de falhas e sugere que Renata ligue para esclarecer suas dúvidas. Renata então decide ligar para Jerônimo e pergunta diretamente se foi ele ou o banco quem aprovou o empréstimo para a empresa Monterrúbio. Jerônimo questiona a razão da curiosidade e Renata avisa que, caso tenha sido ele, ela fará questão de devolver cada centavo, deixando clara sua desconfiança. Irritado, Jerônimo encerra a ligação e joga o telefone sobre a mesa, deixando Renata falando sozinha. Confusa, Renata pede uma resposta, mas percebe que ele já desligou. Indignada, ela desabafa com Adriana, perguntando quem Jerônimo pensa que é, enquanto Adriana observa sem saber o que dizer. Por outro lado, Jerônimo, frustrado, se questiona se Renata realmente acredita que ele é uma pessoa desprezível e conclui que, se esse for o caso, o amor dela por ele já acabou. Matias se encontra com Soto em um restaurante e de imediato avisa que não intercederá por ele junto a Gonçalo. Soto explica que sua intenção não é essa, mas sim entregar algo como forma de agradecimento por não ter sido denunciado. Matias pega o envelope e pergunta o que contém. Soto revela que há uma cláusula no contrato pré-nupcial que pode ajudá-lo a se desvincular de Roberta. Surpreso, Matias pergunta o motivo de nunca ter sido informado disso, e Soto responde que, embora tenha cogitado falar, isso exigiria confessar os erros que cometeu. Curioso, Matias pergunta por que Soto decidiu protegê-lo. O advogado revela que sempre desconfiou das intenções de Josefina e inseriu a cláusula como uma precaução, garantindo que tanto ele quanto Matias pudessem escapar de futuros problemas. Matias questiona se finalmente está livre de Roberta e Soto confirma, deixando Matias aliviado. Ao chegar em casa, Josefina é informada por Roberta que Constança esteve vasculhando o escritório e saiu de lá levando uma pasta. Além disso, Roberta conta que foi chamada de mentirosa por Constança. Josefina, intrigada, pede que Roberta acompanhe até o escritório. Lá, Roberta aponta o local onde Constança estava mexendo e Josefina percebe que ela levou uma foto sua.
Roberta, curiosa, pergunta o que Constança pretende fazer com essa foto e Josefina sai decidida a descobrir. Adriana sugere que Renata pense que Jerônimo agiu por bondade e altruísmo e não por má índole. No entanto, Renata admite que só conseguirá esquecer Jerônimo se concentrar nas mágoas e lembranças ruins. Adriana, solidária, apoia Renata, mas pede que ela não chore. Enquanto isso, no apartamento, Jerônimo está com uma mala pronta quando liga para Marina, avisando que está a caminho do aeroporto e que à noite estarão juntos. Marina, animada, expressa seu desejo de abraçá-lo. Após desligar, Jerônimo reflete sobre o quanto gostaria que Renata o tivesse perdoado. Ele percebe, porém, que ela jamais deixará de duvidar dele, enquanto Marina valoriza todas as suas atitudes. Na casa de Constança, ela se surpreende com batidas insistentes na porta. Ao abrir, Josefina entra enfurecida, exigindo saber o que Constança foi fazer em sua casa. Constança percebe que Roberta já correu para fazer fofoca e, com firmeza, lembra Josefina de que ela não tinha o direito de impedir sua ação. Josefina retruca que Constança não tem permissão para levar nada de sua residência. Constança rebate, dizendo que tudo pertence a Gonçalo e que nem Josefina nem Roberta têm direito de questionar. Josefina insiste em saber por que Constança pegou sua foto e ela revela que pretende mostrá-la a Regina Soberon para confirmar se Josefina é de fato a pessoa que roubou sua filha. Na empresa, o advogado explica a Matias e Honório que o contrato pré-nupcial com Roberta possui uma cláusula específica. Caso o casal não tenha filhos, o contrato pode ser imediatamente anulado. Assim que o advogado se retira, Matias comenta com Honório o quanto está feliz pela oportunidade de recomeçar uma nova relação do zero com outra pessoa. Josefina acusa Constança de estar delirando, mas ela insiste que assim que Regina e Isidro confirmarem sua identidade, não será necessário apresentar mais provas. Com um tom de sarcasmo, Josefina comenta que a falta de filhos realmente fez mal à cunhada, já que sem nada melhor para ocupar o tempo, ela se mete onde não é chamada. Constança afirma e declara que chegou o momento de Josefina pagar por todos os danos que causou. Ela promete revelar que Josefina é na verdade Josi e que Renata é a filha roubada de Regina. Com um tom ameaçador, Josefina afirma que está cansada de Constança, mas a cunhada rebate dizendo que sente o mesmo e que não desistirá até vê-la presa. Com um sorriso carregado de cinismo, Josefina pergunta se a cunhadinha realmente acredita que tem algum controle sobre ela. Constança garante que Josefina não escapará dessa vez. Em um ataque de raiva, Josefina aperta o pescoço de Constança, mas ela consegue se libertar. Josefina então pega um vaso e o quebra na cabeça de Constança, que cai enfraquecida no chão. Enquanto Constança tenta recobrar as forças, Josefina agarra uma estatueta e a atinge novamente, deixando-a desacordada. Decidida a apagar suas pistas, Josefina limpa suas digitais, espalha a desordem pela casa e rouba algumas joias para criar a impressão de que houve um assalto. Após isso, Josefina deixa o local, abandonando Constança inconsciente no chão.